Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa, para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, mas seu amor é imortal. Nosso serve é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a corresponde. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. São palavras de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso que incumbe. O terreno é o próximo, que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum. É preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo, o vento, a praga e o detrito. Não valem reclamações. Renove a dificuldade e prossiga firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta gentileza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão, alvo, sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba.
a fim de que a semente possa frutificar. Quando é só aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse a fadiga, não acredite nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que Deus obra, te observa e segue vigilante. Não duvide nem tema. Dá o melhor de ti mesmo na seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frontes do seu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Então, meus irmãos, a nossa mensagem nos traz, né, o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E a caridade, a palavra caridade, ela tem uma amplitude muito grande. A gente pode ajudar o próximo de muitas formas. Por uma oração, eu não posso fazer nada por ele. Se recolhe, pede a Deus a espiritualidade, a misericórdia para ajudar aquele irmão, aquela irmã que está passando por um momento de dificuldade que nós ainda somos incapazes de fazer alguma coisa. Não temos condições de resolver ou de amenizar aquele sofrimento. Mas um abraço, uma palavra, uma oração faz a diferença na vida dessas pessoas. E isso nós podemos fazer, todos nós, muito ricos ou muito pobres. Então, o sentimento de amor ao próximo, essa vibração de querer bem, essa preocupação com o bem-estar do próximo, cabe a todo mundo. Seja o mais culto, seja o que não tem nenhuma cultura, não sabe às vezes nem assinar o nome, porque o amor e a caridade está no nosso coração, não está no que a gente aprende na escola. O que a gente aprende na escola é importante para a vida do mundo, mas para a vida de Deus, para a nossa caminhada eterna, isso é indiferente. Quando a gente retorna à pátria espiritual, ninguém pergunta quantos títulos você tem, quantos diplomas você conquistou. Não, isso não serve para nada. A gente vai ser perguntado quantos corações você acolheu, quantas lágrimas ajudou a enxugar. É isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. E é possível para todos nós. Mesmo com a certeza que temos, que somos imperfeitos, que temos muitas limitações e dificuldades, todos nós somos capazes de fazer o bem. Vamos agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e, em primeiro lugar, a nossa gratidão. Obrigado, Pai, por esse dia abençoado que nos foi concedido. Obrigado, Pai, pela oportunidade de chegarmos aqui na Tua casa. Muitos de nós, ou tantos irmãos que estão ligados no nosso coração, nas nossas listas, que estão no mundo, passaram um dia muito difícil. Mas Deus não deixou nenhum deles sozinho. Com certeza, obrigado, Pai, pelo acolhimento de todos esses irmãos que tiveram um dia muito difícil. E obrigado, Pai, por nos permitir chegar aqui, encontrar essas portas abertas para nos acolher. Obrigado, Jesus, Mestre querido, Mestre amado, o nosso médico dos médicos e o Mestre dos mestres, pelo que nos ensinou e por estar conosco nessa reunião. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável à nossa casa de Deus. Obrigado à espiritualidade amiga, pela dedicação incansável também, em benefício de todos nós encarnados e desencarnados. Pedir à espiritualidade amiga que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Sandra Mara, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa querida Sandra vai nos trazer o esquecimento do passado. Até 15 para 9, né? É.
Tem que ligar aqui. Pode deixar que ele capta bem, pode deixar que ele capta bem. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Senhor nos abençoe. E é um prazer sempre muito grande retornar a essa casa, onde somos recebidos e atendidos com tanto carinho, com tanta consideração. É um grande prazer estarmos aqui. Nós trouxemos o esquecimento do passado, porque é um tópico dentro da doutrina espírita que se fala muito, que a gente também usa. O esquecimento é uma bênção, né? A gente fala. Mas a gente não consegue, muitas das vezes, principalmente, né, quando a dor, né, bate a nossa porta, a gente fica meio sem chão e meio perdido, sem entender por que eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa no passado, por que eu não lembro? Se eu pudesse lembrar, eu poderia corrigir. Mas não lembrando, como é que eu vou corrigir? Como é que eu posso estar sofrendo por uma coisa que eu não me lembro? Estou sendo cobrada por algo que eu não me lembro. Então, são sempre os argumentos que, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo e compreendendo. E os tópicos fundamentais da doutrina espírita, eles precisam ser muito bem trabalhados. Eles precisam ser muito bem entendidos para que a gente possa, processando esse conhecimento, entender melhor o que acontece na nossa vida. Então, o esquecimento do passado, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e está no Livro dos Espíritos, na parte 2, do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Ele está inserido nos 2 livros principais da doutrina espírita. Então, a gente percebe que é um tema relevante, de muita importância. Mas esses livros, eles se interligam, eles se comunicam, eles se falam, né? Para que a gente possa ter uma amplitude de conhecimento maior. Então, vamos lá. Antes da gente entender o esquecimento do passado, nós vamos ver como é que Kardec trabalha esse ponto. No Evangelho segundo o Espiritismo, antes de falar do esquecimento do passado, ele fala das causas atuais das aflições, que nós sabemos que nós somos espíritos ainda, né, teimosos, e que nós geramos nessa existência muitas dores para a gente. E fala, antes do esquecimento do passado, das causas anteriores das aflições, que são aquelas razões que a gente sofre, sem motivo aparente nessa existência, mas que nós trazemos na nossa bagagem, na nossa balia, situações que a gente precisa modificar. Então, aí a gente termina, não é, tendo aflições sem entender por quê. Aí ele coloca o esquecimento do passado depois da orientação das causas atuais e as causas anteriores das aflições. No Livro dos Espíritos, nesse capítulo da volta do espírito à vida corporal, ele está inserido, que é muito importante, ele está inserido depois que Kardec fala da simpatia e da antipatia terrestre. Olha só que sabedoria. Primeiro eu vou te explicar, não é Kardec que coloca, primeiro eu vou te explicar por que você simpatiza com as pessoas e por que você antipatiza. É porque você é um espírito antigo e, na maioria das vezes, você reencarna, né, no seio que você já tinha vivido, com as pessoas que você já tinha vivido. Então, umas você tem simpatias, outras você tem antipatia. Então, ele explica esse contexto. Depois, ele coloca o esquecimento do passado, para que a gente possa entender a necessidade
de esquecermos. Quando nós estamos na programação da reencarnação, o espírito, a maioria das vezes, quando não é uma reencarnação compulsória, ele toma ciência da vida que ele vai ter aqui, dos pontos principais da vida que ele vai ter aqui. E aí, quando chega o momento da reencarnação, o espírito já começa a se aproximar dos pais, não é? A ter esse contato, e quando o óvulo é fecundado, o espírito já começa, não é, a compactar o perispírito, já começa todo o processo reencarnatório de ligação com o corpo físico que está em formação. Então, a partir daí é perturbação. O espírito já não tem mais ciência de si, porque todo o trabalho para compactar o perispírito é perturbador e ele, né, fica nesse estágio de perturbação. Quando ele reencarna, ele já não tem mais lembrança nenhuma do passado. É uma necessidade do nosso processo reencarnatório, ainda muito grosseiro, muito material, e uma necessidade moral para que a gente possa esquecer. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda no início da nossa caminhada evolutiva. Nós estamos ainda aprendendo essa caminhada, a como caminhar nessa jornada. Então, se nós trouxéssemos a nossa bagagem, as nossas bagagens anteriores, isso traria um conflito muito grande. E como nós estamos aqui reencarnados para progredir, para aprender a amar, para progredir, essas lembranças seriam um grande entrave na nossa jornada e no nosso relacionamento social e familiar. Por quê? Porque nós temos compromissos. Nossa bagagem ainda é feita de conquistas, de coisas positivas, mas temos as negativas, que são os nossos erros, né? Que são as nossas escolhas equivocadas. E ele também traz a malinha dele com as conquistas e com os equívocos. Então, o que acontece? Se nós somos espíritos reencarnantes, que fazemos parte, né, de uma convivência também anterior, naturalmente que ele pode ter queixas de mim, eu posso ter dele, ou então estamos nos reencontrando e fortalecendo uma grande simpatia. Só que a gente percebe que, na maioria das vezes, nós temos ainda muitas dificuldades de relacionamento, seja no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente profissional. Nós ainda somos espíritos que não conseguem lidar ainda com as conquistas das virtudes. Então, a gente tem dificuldade de ser simpático, a gente percebe muito mais os defeitos alheios do que as virtudes. E quando nós identificamos esses defeitos, nós criamos barreiras, nós não deixamos o outro se aproximar. Então, nós temos assim, uma facilidade gigantesca de criar empecilhos nos nossos relacionamentos. Hoje nós recebemos na nossa lista de radiação, que a gente tem quarta-feira, nós estudamos o Evangelho, e nos últimos 15 minutos do nosso estudo, que funciona ainda online, nós fazemos uma irradiação, né? As pessoas sabem de alguém que está com uma dor, com sofrimento, problema de saúde, problema existencial, aí a gente coloca lá um nome e vai irradiando aqueles nomes. Então, hoje entrou o Davi Lucas.
fosse uma criança infinitamente traumatizada pelos traumas, pela violência sofrida pelo pai e pela madrasta. Então a gente pensa assim, nossa, que maldade, né? É uma maldade muito grande. Aos olhos de agora, aos olhos presentes, materiais, é uma maldade imensa. Mas nós não temos como investigar o passado desses 3 personagens. Então, Davi Lucas é criança, agora nessa encarnação, mas é um espírito imortal. Então, a gente não sabe por que ele sofreu essas violências dos responsáveis. Agora a gente pensa assim, imagina se pai e madrasta tivessem acesso às informações do passado. Ia ser muito pior. Então, quando Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele dá para a gente o esquecimento, ele diz assim, quando você reencarna, você tem um livro em branco para você escrever a tua história. E aí você vai começar, a partir do nascimento, a escrever a tua história. Só a gente não lembra, mas a gente tem as tendências e as intuições, que isso não se apaga. E ela não se apaga por quê? Porque a nossa história, a nossa caminhada está gravada no nosso perispírito. E por mais que o espírito não lembre, ele não lembra enquanto ele está em estado de vigília. Porque ele tem condições de lembrar durante o sono e ele retoma automaticamente as suas existências interiores quando ele desencarna, quando ele retorna ao mundo espiritual. Por que ele retoma essa memória no mundo espiritual? Porque ele precisa avaliar a caminhada dele. Porque ele precisa lembrar dessas existências para saber como se comportar e o que precisa fazer. E quando nós estamos encarnados, nós temos as tendências e a intuição que mostra para a gente onde nós precisamos melhorar. Porque se eu fosse lembrar, todos vocês teriam também que lembrar. Então haveria conflito nos relacionamentos, haveria dificuldade de evolução. Seria um grande impedimento para a nossa evolução. E como nós estamos aqui, como alguns imaginam, que é para corrigir os nossos defeitos, realmente é, mas a essência principal da reencarnação é a evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela se dá através da conscientização do ser. Quem eu sou? Da onde eu venho? Para onde eu vou? E mais ainda, como eu chego lá, na minha destinação. Então, essa é a chave da nossa estada aqui. E nós nos agrupamos por afinidade ou por necessidade de reparação. Por isso que a gente vê lares como o Davi Lucas, como o nosso, como o do vizinho, que ainda são entremeados de dificuldades. Então, a gente vê, no momento, nós estamos num mundo borbulhando de sofrimentos. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão perdidas, sem saber o que fazer
e como se conduzir. E aí nós estamos aqui com a doutrina espírita, abrindo um leque de conhecimento, de entendimento, para que a gente possa ser apoio para essas pessoas. Como também precisamos de apoio e recorremos àqueles que podem nos ajudar. Não é porque nós somos espíritas que nós não precisamos de ajuda. Precisamos e não temos que ter vergonha disso. Ainda somos espíritos no início da caminhada evolutiva. Aí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se em mundos mais evoluídos os seus habitantes têm esquecimento do passado. Porque, afinal de contas, nós ainda não estamos satisfeitos de esquecer. Né? Como é que fica a questão do esquecimento do passado? Não. Em mundos mais evoluídos, não é necessário esquecer, porque não tem coisa ruim para lembrar. Não tem ódio, não tem ressentimento, não tem orgulho, não tem inveja, não tem egoísmo, não tem nada. Onde o bem prevaleça, não existe o mal. Então, em mundos mais evoluídos, onde o bem impera, naturalmente vai esquecer o quê? Pelo contrário, tem que lembrar. Quanto mais bem se faz, mais bem eu preciso fazer. Agora, no nosso expiações e provas, naturalmente, nós precisamos da benesse do esquecimento do passado. Sem isso, nós estaríamos perdidos, mais ainda do que já estamos agora. Aí a gente pergunta, mas e o Davi Lucas, uma criança? Como é que fica o entendimento desse espírito, ainda criança? Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de orientação. E se ele for um espírito que já mereça isso, depois do trauma, Deus encaminha para ele alguém que vai suprir essa carência, que vai dedicar para ele o amor que ele precisa. Mas veja bem, é uma questão de merecimento. Porque quanto menos a gente conhece, quanto mais a gente ignora as leis de Deus, mais a gente se endivida, mais a gente se compromete. Então, o espírito muito comprometido não é merecedor de muitos amparos ainda. Jesus diz para a gente, a cada um segundo as suas obras. Se ele obrou muito mal nas jornadas pretéritas dele, naturalmente hoje ele vai colher os espinhos. Então, o que a gente faz? A gente ora, eu não conheço o menino diretamente. A gente ora, a gente pede, né, a Jesus por ele, aos amigos espirituais, mas a gente fica na retaguarda porque é um problema familiar, onde a lei pode entrar, tem que entrar, né? A justiça tem que fazer os responsáveis responderem pelos atos violentos, mas que nós estamos aqui de fora observando sem julgamento. E isso é importante. Num triângulo desse, a gente nem sabe, nem existe culpas e culpados. Todos estão comprometidos perante a lei de amor e de justiça. Então, é o conhecimento dessas leis que vai dar para o espírito a segurança de como agir na sua caminhada. Porque sem conhecimento, eu não sei
em que terreno eu estou. Então, é aí que entra a necessidade da religião na nossa vida. Porque a orientação é tudo. A gente precisa estar bem orientado para saber como funcionam essas leis de Deus. Porque o universo todo está inserido nessas leis de justiça e de amor e de justiça. O universo todo. E o universo todo é progressivo. Mas nós somos, na criação, dentro do reino animal, nós somos os únicos que temos os nossos filhos tão dependentes até depois de muitos anos. A raça humana é a única que tem essa dependência. E com esse esquecimento, a gente chega àquele bebê, nós podemos ter grandes diferenças que está arquivado no nosso perispírito. Nós não lembramos, graças a Deus. A gente olha aquele ser frágil, ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Eu vou dar o melhor de mim para ele. Então, a partir dali, cria-se um elo de compromisso. E são poucas as pessoas que não honram esse compromisso. Cria-se um elo de compromisso e, a partir dali, essa família, mãe, filho, pai, se empenham da melhor forma possível para atender às necessidades dos filhos. Nem sempre eles conseguem alcançar o objetivo de dar o melhor. Nós, pais, temos muitas falhas. Então, às vezes não, sempre, nós estamos ainda falhando em relação à educação. Mas essa educação, se ela for focada na moral, principalmente até os 7 anos, que é onde o esquecimento está total e as tendências começam a aparecer muito fortes depois dessa idade. Se você consegue moldar aquele ser reencarnante que está com as suas tendências, com a sua negatividade ali esquecida, você consegue trabalhar a positividade nele, o que vai acontecer? Você está ajudando esse espírito a seguir adiante muito mais seguro da sua caminhada. Então, é importante demais que a gente saiba disso. Então, hoje, a educação é muito mais flexível do que no passado. A autoridade de pai e mãe no passado era alguma coisa rigorosa. Hoje, as crianças estão muito mais independentes, são muito mais inteligentes também. São outras necessidades que os espíritos vêm trazendo. Mas a nossa atenção tem que estar sempre focada na questão moral. Porque todos nós falhamos no quesito de moralidade. Porque nós ainda estamos no início do caminho. Então, nós temos aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho mostrando a sabedoria divina quando dá para a gente o esquecimento do passado. Quando diz assim, começa de novo. Não é nada de novo. Não é? A vida é uma sequência ininterrupta.
Nós só estamos ora aqui com corpo físico e ora sem corpo físico. Mas a vida é ininterrupta, é uma só, com vários estágios. Então, se nós não soubermos aproveitar esses estágios, nós vamos ficar rodando em círculo sem conseguir amadurecer espiritualmente. Então, nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos aqui para realmente refazer a nossa caminhada, não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para modificar, para transformar. Nós estamos aqui para compreender as leis de Deus. Então, se nós conseguirmos agir com maturidade, com entendimento, a gente começa a transformar a nossa bagagem de negativo para positivo. E quanto mais positivo for, tanto mais livre e com liberdade de escolher oportunidades melhores nós estaremos. Hoje nós não temos muita condição de escolher conscientemente a nossa jornada. Muitas das coisas no nosso projeto reencarnatório é determinado pelo nosso passado. Como foi a tua última encarnação? Ah, você foi egoísta. Ah, você foi desumano. Ah, você foi bondoso. Você foi misericordioso. Então, faz-se um mapa dizendo assim, você precisa vir neste ambiente ou nesse para fortalecer aquilo que você precisa aprender. Então, as nossas tendências, já desde criança, vão mostrar aonde estão as nossas fraquezas. Não precisa de terapia de vidas passadas, não precisa de nada disso. Precisa de observação. Pai e mãe que observam conseguem corrigir muito mais seguramente do que aqueles que ficam levando para terapeutas, para essas coisas todas. Eu tenho um conhecido que diz assim, né, que ele agora está no segundo casamento. Então, ele pegou a nova esposa, já com uma filha, eu acho que na época, de uns 8, 9 anos. Então, a menina era de um gênio muito difícil. Né? Vivia com os avós, a mãe era mãe solteira. Então, todo um quadro que possibilitava o temperamento difícil. Então, colocaram ela na terapeuta. Né? Fazia terapia toda semana. Ia marchando e obrigada, mas ia. A avó levava. Eu trabalhava com a mãe. Então, o namorado falou uma vez para mim, lá no trabalho, ele falou assim, o dia que ele também tinha uma filha. O dia que a minha filha, com 8, 9 anos, precisar de uma terapeuta, eu vou reconhecer que eu falhei como pai. Por quê? E olha que ele não é espírita, ele não é ligado à religião, nada disso. Mas é a consciência da tarefa que a gente abraça quando a gente tem filho. É necessário? Às vezes é necessário mesmo. Às vezes os pais estão tão comprometidos, né, com o trabalho, com tudo, com sobrevivência, com tudo, que aí joga lá na terapeuta. Mas o ideal é sempre que os pais sejam terapeutas do próprio filho, porque ele vai sentir confiança. Ele vai sentir que eu tenho alguém do meu lado que está comigo para o que der e vier. Eu tenho um neto de 20 anos, que ele agora fez
quando era bebê, era um bebê normal durante o dia, risonho, brincalhão, à noite não dormia. Isso foi até uns 5, 6 anos, não dormia. Chorava, não dormia. Aí passou aquela fase de infância, normal, se relacionava bem com os tios, com a gente, tudo. Quando entrou na fase da pré-adolescência, aí se fechou. Se fechou de uma forma que ninguém consegue penetrar. Mas a vovó é espírita, né? A vovó é dura na queda. Então, minha filha sempre deixou eles comigo, eu sempre fui para lá para ficar com eles. Então, ele era apaixonado por historinhas. Nossa, a avó é muito boa nas histórias. As historinhas eram sempre de conteúdo moral e espírita, mostrando para ele, através das histórias, porque pai e mãe não leva nem para o catolicismo, nem para o espiritismo, para nada. Mostrando sempre para ele. E assim, as pessoas desistem quando não são retribuídas. A outra avó passa muito mais tempo com eles do que eu. Mas ela é assim, ela chega, os netos têm que vir falar com ela. Seria o certo. Ela é autoridade, ela é mais velha. Mas ele é problemático. O mais novo vem, o mais velho não vem. Então, quando eu chego, né, se tiver no quarto, está sempre de porta fechada. Eu já saio abrindo a porta. Oi, meu amor, estou morrendo de saudade, vovó te ama. E abraço e aperto, e se debatendo. Eu disse, não me ama? Ele falou assim, vovó, eu não gosto de abraço. Ah, mas não tem problema, eu amo abraço. Então, vou te abraçar toda vez que eu te ver. Então, quando a gente está num encontro de família, ele senta, que ele não ia, ele não estava aparecendo nos encontros de família. Mas aí, eu falo assim, Flor, o Breno vai hoje na casa do seu irmão? Mãe disse que não vai, não. Posso ligar para ele? Eu tenho que pedir. Posso? Pode. Fala com ele. Aí eu ligo. Né? Se tiver que elevar o tom de voz, eu elevo. Quando tem que ser suave, eu sou. Olha só, o dia tem 365, o ano tem 365 dias. A gente se reúne por ano, 60 dias. Então você pode oferecer o seu tempo de 365 dias. Então eu não quero ver você faltando aos encontros de família. Seus tios lhe amam, seus primos lhe amam, então nós queremos você lá, fazemos questão. Não faltou mais. E quando vai, senta na cadeira, pega o telefone e dá um ai. Não dá um ai. Fica ali, eu chego atrás, faço uma massagem no ombro. Quando eu não faço nada, ele chega e faz assim na minha barriga. Como quem diz, eu estou aqui. Então, já estabelecemos uma comunicação que as outras pessoas nem percebem. Mas eu sei quando ele quer atenção. Eu sei quando... Eu vou para a casa dele toda terça-feira. Então, quando ele está bem, ele passa, esbarra em mim. Quando ele não está, ele pega a água dele, pega a comida dele, pega o prato, volta para o quarto, aí eu vou atrás. Vou lá perturbar ele. Por quê? Porque a gente não pode desistir. As pessoas têm necessidades que nós desconhecemos, como nós temos as nossas. Então, o que nós precisamos? Dizer que nós estamos aqui. O que nós temos que fazer? Oferecer atenção. Atenção
é a maior e a melhor forma de amor que a gente pode oferecer para uma pessoa. Então, nós nunca podemos desistir de uma pessoa que nós achamos que seja problemática. O Breno tem um autismo leve, né? Mas ele se fechou, ninguém puxou, ele ficou lá. Está fazendo faculdade, né? Vai para a faculdade e volta sem falar com ninguém. Os colegas da escola já se afastou bastante, chamam ele diz que não quer ir para os eventos. Então, ele vira para mim e fala assim, vovó, meus amigos me abandonaram. Negativo. Teus amigos não estão trancados dentro do quarto. Só você está. Então, não coloque nos ombros dele uma responsabilidade que é sua. Então, mas essa terapia agora que ele está fazendo, que é comportamental, está ajudando bastante. Mas imagine, eu agradeço a Deus todo dia pelo esquecimento do passado. Imagine se a gente pudesse ter acesso ao que aconteceu no passado. Não é fácil lidar com situações conflitantes. Não é fácil a gente estar numa situação no meio conflitante. Nós estamos aqui em busca da felicidade. Todos nós. De uma forma ou de outra, nós corremos atrás dessa felicidade. E é nessa correria dessa felicidade que a gente se complica. Então, todos nós queremos o melhor para nós. É aí que está o problema. Nós temos que querer o melhor para o outro. Quando o nosso foco for a felicidade do outro, a gente vai estar feliz. Então, são essas coisas, são essas visões que muitas das vezes a gente não consegue compreender. E aí a gente rotula, a gente julga, a gente desiste, mas na realidade o que a gente precisa é agir. Não conseguimos dessa forma, vamos por esse caminho. Não conseguimos esse caminho, vamos por esse atalho. A gente não pode deixar de estar construindo a felicidade do outro. Olha, eu ando muito, eu caminho todo dia. Eu caminho, eu tenho meu problema aqui no meu quadril, e faço academia, mas o único exercício que me deixa mais relaxada é caminhar. A academia tem lá as esteiras, mas eu prefiro caminhar na rua. É uma lição muito maior. Então, eu caminho com meu saquinho nas costas, ali eu tenho 4, 5 biscoitos e vou eu embora. Capa de chuva, tem tudo na minha malinha aqui nas costas. Então, vou encontrando, né, com a população de rua e vou liberando as coisas que eu vou levando. Então, cheguei da José Bonifácio, virei a suburbana, vi uma moça toda se coçando, uma senhora toda se coçando. Aí eu cheguei perto dela, bom dia, a senhora aceita um biscoito? Filho, eu preciso mesmo de um banho. Eu preciso de água. Eu estou cheia de bicho no corpo. Eu estou toda coçando. Aí eu falei assim, a senhora me pediu uma coisa que eu não posso lhe oferecer. Eu não conheço aqui na redondeza algum lugar que a senhora possa ir para tomar esse banho. Mas aceita esse biscoito que Deus vai lhe encaminhar para o local que a senhora precisa. Nós vamos pedir aí. Ela ainda teve resistência de aceitar o biscoito, mas aí aceitou. E eu fui embora orando, porque eu não podia fazer mais nada. Se tivesse um lugar que cobrasse para ela tomar banho, eu pagaria para ela. No outro dia, eu vi um rapaz que eu sempre atendo com meus biscoitos, chegando com um saquinho da lanchonete da esquina, passando para a menina da carrocinha
e ela tirando ali R$ 5 e dando para ele. Obviamente, ele estava lá pedindo, recebeu um lanche bom, vendeu para ela por R$ 5. É a necessidade dele. A necessidade da senhora era humana. A necessidade dele é outra coisa. Que seja um álcool, que seja uma droga, mas é uma necessidade que ele criou para ele. Então ele vai correr atrás disso. Ele vai roubar, ele vai pedir, ele vai fazer o que for. Por quê? Porque ele tem necessidades. E cada uma das nossas necessidades é diferente. Então, o que faz você feliz não me faz. O que me deixa triste não te deixa. Então, olha o contexto do universo. Isso aqui nós encarnados num mundinho de expiações e provas. Num planeta Terra, que ainda é um hospital. As diferenças são imensas. Então, a gente precisa estar ciente de que nós precisamos esquecer. Porque sem o esquecimento, nós não seguiríamos adiante. E que Deus, na sua misericórdia infinita, nos brindou. Mas nós vamos estudar tanto, trabalhar tanto, que um dia não precisaremos mais esquecer. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Obrigado, Sandra. Com os nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo, que a paz de Deus permaneça nos lares e nos corações.